Olá, estudantes da terceira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente conversar sobre técnicas de estudos, não é? Nós sabemos que cada pessoa tem a sua particularidade, né? Cada pessoa tem a sua maneira de estudar. Nós vamos aprender algumas técnicas de estudos que podem aí favorecer o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que você também tem a sua técnica. Compartilhe com os teus colegas, né? Isso pode colaborar com os estudos, né? Com as outras técnicas, a maneira que as pessoas estudam. Confesso a vocês que quando eu vou estudar, quando eu vou escrever, eu preciso de um ambiente silencioso e bem iluminado, né? Eu preciso, assim, ter um ambiente com bastante iluminação, natural ou não, e silencioso. Eu, particularmente, não consigo estudar ouvindo música, por exemplo. Me distraio muito facilmente. Se a televisão está ligada, eu quero já ouvir a reportagem, um programa de TV. Então eu preciso de um ambiente silencioso e bem iluminado para eu poder estudar. Mas isso, como eu disse, cada um tem a sua particularidade. E nós vamos aprender algumas técnicas, né? Mas antes, olha aqui o nosso objetivo, né? Conhecer os principais métodos de estudo e identificar esses métodos, né, que melhor pode adaptar à sua maneira de estudar, não é mesmo? Mas você já refletiu sobre o seu método de estudo? Você já pensou, organizou a sua rotina? Além do período que você passa na escola, é importante que você, aluno do terceiro ano, vai fazer o Enem, o vestibular, vai disputar uma vaga na universidade, tenha uma rotina de estudo, revise o conteúdo, identifique aqueles conteúdos que você apresenta mais dificuldade, faça exercícios, né? Para que a gente melhore e você consiga aí o seu tão sonhado acesso à universidade. Lembre-se, pessoal, isso só depende de você. Os professores, a escola, a família, eles colaboram, eles ajudam, mas você é responsável pelo seu sucesso. E aí, como que você aprende, né? Conhecer a melhor maneira de aprender, e existem várias, permite o melhor desenvolvimento da aprendizagem. Então é importante que você se conheça. Como eu disse a vocês no início, né? Eu me conheço e eu aprendi qual é o melhor momento, né? Qual é a melhor estrutura para eu aprender, né? Como que é a minha técnica. O estudo é parte fundamental da vida das pessoas, né? Então, olha só, isso não significa que o aprendizado ele é um processo que ocorre da mesma forma para todo mundo, né? Estudar e aprender de forma eficiente é algo que pode ser feito de múltiplas formas. Vou também contar uma outra questão, né? Eu não sei desenhar muito bem. Porém, eu tenho alunos que são excelentes em desenhar. Inclusive, né, eles respondem algumas atividades através de desenhos. Eu me lembro que eu pedi que um aluno descrevesse um feudo e o aluno reproduziu um desenho de um feudo. Talvez em palavras ele não conseguisse fazer uma descrição tão detalhada como ele fez de uma parte visual. Isso quer dizer que alguns alunos são visuais, outros alunos são mais de leitura, alguns alunos memorizam oralmente, outros, assim como eu, precisam escrever o conteúdo. Eu preciso anotar, gente. Quando eu vou estudar, eu preciso anotar, gravar ali o texto, passar o marca-texto em partes importantes, mas é a maneira que eu aprendo, né? A maneira que eu encontrei para melhorar o meu desempenho. Então, as pessoas não aprendem da mesma forma. É necessário que a gente conheça e nos reconheça também quais os melhores métodos de estudo, né? O segredo é encontrar, portanto, esse método que funciona melhor para você, né? Não é porque ele funcionou para mim que ele obrigatoriamente também vai funcionar para você, não é mesmo? Administrar o tempo, ter autocontrole, compreender os conteúdos estudados, né? E nos reconhecer também, saber das nossas necessidades, das nossas potencialidades. Se você tem dificuldade em algum desses campos, os desafios são superáveis, né? Nós podemos aprender técnicas a organizar o tempo, a nossa rotina. O primeiro passo é entender em qual pilar você precisa de se desenvolver.
se é a questão de organizar a rotina, gestão do tempo, né? O que você precisa inicialmente. Inclusive, isso irá guiar a nossa escolha adequada para o melhor método de estudo, né? Então, por exemplo, o resumo. Eu gosto muito de fazer os resumos, né? São ferramentas que se adequam a qualquer tipo de estudo, né? Você pode usá-las de duas maneiras. A primeira é fazendo, né, o seu resumo enquanto você estuda, ou você fazer também, né, criando listas com os textos, né, e ali com as suas próprias palavras. Eu sempre que leio um artigo, leio um livro e sei que isso vai ser útil na minha pesquisa, na minha produção acadêmica, eu faço a leitura e eu já vou fazendo primeiro um fichamento, quem é o autor do artigo, qual é o título do artigo, né? E depois eu faço um resumo, né, do que esse artigo fala, quais são os principais conteúdos. Isso você pode fazer também. Pegou lá a disciplina de língua portuguesa, literatura, escola do realismo, né? Quais são os principais autores, o período dessa escola, as principais obras, as principais características. Então isso é uma forma de resumo. A próxima técnica eu utilizo, né, me adaptei muito bem a essa técnica, que é a técnica do pomodoro, né? Não é um molho de tomate, né? Só um nome ali. E eu tenho um tomate mesmo, que é um reloginho que eu utilizo para fazer essa técnica, né? E o que significa, né? O que compreende essa técnica? São 25 minutos de concentração nos estudos. Então eu pego ali, giro, né, a base do meu reloginho em 25, quando dá 25 minutos ele toca um sininho. Eu faço uma pausa de 5 minutos, eu levanto, eu me exercito, né, me alongo, né, relaxo um pouco os ombros, vou ao banheiro, abro a janela, né, de repente tomo ali, faço uma refeição, um lanche leve, né, como uma bolacha, mais 25 minutos de concentração de aula, 5 minutos de pausa. Às vezes a gente fala, eu vou estudar 3 horas hoje à tarde, né, seguidas. Nossa, mas estudar durante 3 horas se torna cansativo. Nossa, você dói as costas, né? Então é aquele momento em que a gente vai, de fato, parar, né? 5 minutinhos de pausa, alonga, respira, né? Faz ali uma atividade, come algo, e daí volta mais 25 minutos. Talvez você precise fazer 20 minutos de atividade, 5 de pausa, 25 minutos de atividade, 10 de pausa. Você vai descobrir aí qual é o melhor momento para você, não é mesmo? Eu utilizo esse aqui, 25 minutos de estudo, focado, 5 minutinhos de pausa, hein? E agora eu convido você a fazer uma atividade. Aprendemos sobre uma técnica chamada Pomodoro, né? Então é a tua vez, escreva com as tuas palavras o que é essa técnica do Pomodoro e a gente já corrige a atividade juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Sintetize com suas palavras em que consiste a técnica do Pomodoro, né? Possibilidade de resposta nessa técnica de estudo, né? O estudante organiza seu tempo e realiza ciclo de 25 minutos estudando e 5 minutos descansando, né? Ao término de 3 ciclos, você pode fazer uma pausa maior, né? 25 minutos, 5 descansando, 30 minutos, mais 30 minutos, depois de 1h30, você pode fazer, portanto, uma pausa um pouco maior, né? Dando sequência aqui, ó, mapa mental, né? O mapa mental, ele tem se tornado famoso, né, nos últimos anos. Então, a partir de um tema gerador, a partir de uma palavra-chave, você pode, então, criar com gráficos, figuras, imagens, setas, né? Essas relações de conceitos, né? De palavras, daquilo que precisa ser explicado dentro do teu mapa mental, né? Consiste em colocar em um papel tudo que você está aprendendo, né, no momento de uma forma criativa. Então o teu conceito é gestão de tempo. Então, gestão de tempo, organizar o relógio, pensar na rotina, selecionar as tarefas, e daí você começa a montar o teu mapa mental, né? Com esse mapa mental feito, você vai conseguir visualizar o que você aprendeu e conseguirá entender a conexão entre os assuntos, né? Você, inclusive, pode fazer um mapa mental sobre as técnicas de estudo, a palavra-chave técnica de estudo, né? Então a gente viu ali a técnica do Pomodoro, a técnica do fazer resumo, a técnica do mapa mental, né? Em que você... O mapa mental é mais visual, né, pessoal? Você olha ali e você começa a identificar algumas relações no seu mapa mental. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em que consiste a técnica do mapa mental? Se você já utilizou, né? Se você já fez o mapa mental, compartilhe a sua experiência com os teus colegas, com o teu professor, com a tua professora, e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos então corrigir? Em que consiste a técnica do mapa mental? E aí, você já fez o mapa mental em alguma disciplina, né, para você compartilhar com seus colegas? O mapa mental ele é feito a partir de um conceito-chave ou um tema gerador que se conecta com outros conceitos, não é? E ele tem sido muito utilizado pelos alunos e alunas e solicitado como estratégia, né, de avaliação. Então eu eventualmente peço para os meus alunos fazerem um mapa mental como um processo de avaliação. Se você já fez o mapa mental, compartilhe, né, com a sua turma a sua experiência. Uma outra técnica de estudo que eu acho muito válida para quem vai fazer vestibular, Enem, é exercitar, pessoal. Estudar requer horas de leitura, anotação sobre o que se lê, mas não basta só a teoria, né? Você passou ali um tempo estudando química, estudando tabela periódica, vendo o número de prótons, de nêutrons, de elétron, né, o número do elemento químico, mas você precisa exercitar. Ah, você em química aprendeu sobre alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, né? As simples ligações do carbono, duplas ligações, triplas ligações ou duas duplas ligações. Então é hora de você exercitar. Como que isso aparece no teu vestibular, como isso vai aparecer no teu Enem, quais são os exercícios que envolvam esse conteúdo, né? Então um bom estudo é muito mais eficiente com a prática de exercícios. Busque provas anteriores de vestibular, né? Banco da UEL tem, da UEM, da UniOeste, da UFPR, né, da Unespar, ele tem as provas anteriores, você pode estudar, fazer exercício, identificar as lacunas que você precisa melhorar, né? Revise o que você estudou utilizando os exercícios. E também intercale assuntos de estudo, né? Isso faz com que os seus estudos não sejam tão cansativo, né? O ideal é que você reveze as matérias que estuda, preferencialmente ao longo do dia. Ah, eu vou estudar durante 3 horas, vou estudar 3 horas de matemática, pode se tornar cansativo, né? Algumas pessoas podem gostar mais de uma matéria, outras gostam mais de outras, gostam menos de um. Isso ajuda o seu cérebro a processar e determinar a informação, né? Então veja ali um exemplo, né? Eu vou estudar inglês durante 30 minutos, daí eu faço a pausa, método Pomodoro, daí eu volto, vou estudar matemática por um tempo, daí eu faço a pausa, volto. Isso é importante para a memorização. Então aqui a gente tem uma atividade, olha só, qual a importância de praticar a partir de exercícios a matéria que foi estudada? Vamos responder essa atividade, a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância de praticar, a partir de exercícios, a matéria que foi estudada, né? Olha só, pessoal, uma possibilidade de resposta. Quando exercitamos aquilo que aprendemos, os conteúdos fixam de uma maneira mais efetiva. Existe uma teoria da aprendizagem significativa, da inteligência emocional, que diz pra gente que quando a gente toma contato a primeira vez com um conteúdo, nós fixamos esse conteúdo na memória de curta duração. Então, quando a gente vai para uma sala de aula, o professor de matemática explicou o ciclo trigonométrico, seno, cosseno e tangente dos ângulos, pela primeira vez aquilo fica numa memória de curta duração, né? Ela possivelmente vai desaparecer. Então, o que você precisa fazer segundo a teoria? Quando você exercita, ele vai para a memória de média duração. Ah, você aprendeu que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Ótimo! Daí você vai para o exercício, né? H ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Daí você resolve o exercício, h ao quadrado igual a 16 mais 9. H ao quadrado igual a 25, tira a raiz quadrada de 25, você descobriu que a hipotenusa é 5. Ali, olha só, estou falando de um conteúdo que não é a minha matéria de formação, mas que eu aprendi, eu exercitei, ou seja, ele foi para a memória de média duração, e eu revisei, daí ele vai para a memória de longa duração. E até hoje eu me lembro que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Ou seja, pessoal, o exercício ele é importante, a revisão ele é importante. Memória de curta duração, média duração, longa duração. Primeiro contato, exercício e revisão. Ao resolver exercício, nós treinamos nosso conhecimento, habilidades e competências. Identificamos possíveis falhas no aprender, onde é possível redefinir a nossa rota de estudos. E olha só, pessoal, retomando, como é importante organizar a nossa rotina de estudo, né? Pensamos aí em métodos, né, que podem nos auxiliar. Então veja qual é o método que você se adequa, que vai propiciar o seu estudo, né? O mapa mental, a técnica do Pomodoro, o fazer resumos, o intercalar assuntos, exercitar aquilo que você aprendeu. São técnicas que eu tenho certeza que vai ajudar você a atingir o seu objetivo, a conquistar uma vaga na universidade, a mandar bem no vestibular, a mandar bem no Enem. Beleza? Gente, aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua participação, o teu carinho comigo. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.